Como é que a gente usa, que ferramenta a gente tem, quais são as coisas que estão à nossa disposição e qual é a principal delas para a gente escapar, sair, se recuperar de uma tragédia. O vídeo de hoje a gente espera poder conversar, eu, você aqui, e a gente conversar um pouco sobre uma maneira como a gente começa a andar. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 3 e a gente vai continuar construindo essa ideia que nós começamos há alguns vídeos atrás. Hoje é terça-feira e, como prometido, a gente toda terça, toda quinta vai tentar manter o ritmo de mandar um vídeo novo com a resposta à pergunta "e agora?". Mas antes de começar, eu queria lembrar você. Isso aqui é um vídeo não monetizado, não tem apoia-se, não tem patrocínio, isso é um serviço que a gente faz aqui da Casa da Videira. E eu queria pedir a você, assim, antes de continuar, por favor, vai levar mais do que 10 segundos. Vai aqui, clica no gostei, compartilha isso com sua rede de amigos, as pessoas que você conhece. Se inscreve, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber a notificação de quando tiver um vídeo novo no ar. Isso ajuda muito que a gente vá subindo no logaritmo. Eu queria agradecer muito, 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 muito a todas as pessoas que se inscreveram. Eu fiz isso aqui para falar com amigos e de repente está começando aí mais gente, mais gente, mais gente. Eu estou ficando feliz. Por favor, não deixe de fazer seu comentário, deixar sua pergunta, fazer sua sugestão e falar, poxa, pensa por aqui, será que não vão por ali? Esse canalzinho a gente está começando. A gente está aqui com um monte de problema de iluminação, como você pode ver pelo reflexo no olho, de maquiagem, de microfone, tudo é muito primitivo. Mas, sinceramente, quando eu comecei a ver o pessoal que está trabalhando nas redes, que está trabalhando profissionalmente com isso, né? Tendo que voltar a fazer vídeos mais toscos de dentro de casa, com o equipamento que tem, falei, quer saber, o importante é a mensagem. Nesse momento, o foco está na mensagem. Então hoje a gente vai para o terceiro vídeo. Se você não assistiu os outros dois, por favor, eu te convido a ir lá, assistir os outros dois vídeos, para a gente ir construindo essa ideia, como a gente escapa de uma tragédia. Vamos lá. Bom, pessoal, para a gente entender a ferramenta que eu quero falar hoje, e eu queria que você fosse construindo comigo, uma das características de todo pensamento hegemônico, todo pensamento que a gente chama de pensamento imperial, né? Eu não gosto de falar pensamento real no sentido de rei, porque aí a pessoa já confunde isso com ser realidade, não, nada a ver. Pensamento imperial, pensamento de todo império que tem existido desde 9.000 anos atrás, até os mais recentes e até o próximo império que vai tentar se colocar na humanidade, é sempre dizer para você uma frase única. Sempre foi assim, nunca foi de outro jeito e sempre será. E você tem que aceitar isso. A isso a gente chama de pensamento hegemônico, pensamento único, monolítico, monocultural no sentido mais amplo da palavra. Bom, quando a gente está no meio de um pensamento hegemônico, qual é a necessidade que o pensamento hegemônico ou o pensamento imperial precisa matar primeiro? Qual é a coisa que ele tem que destruir em primeiro lugar? É a sua capacidade de usar a imaginação. Porque se alguém começa a imaginar ou se perguntar como poderia ser, de que outra forma poderíamos nos organizar, de que outra forma poderíamos produzir, daí começa a rodar uma engrenagem, que é uma engrenagem extremamente criativa, extremamente humana e extremamente provedora, né? Uma das maiores fontes que a gente tem de criatividade, de novidade, de inovação, disso tudo que a gente tem. Bom, uh, bom, agora a gente começa isso aí. Qual seria o papel da imaginação nisso tudo? A gente acostumou com a palavra utopia. Utopia, né, que começa lá com Thomas More, no século XVI, com uma visão de um lugar paradisíaco. Isso, se você não sabe, teve muito a ver com a descoberta do Brasil, com a descoberta do Novo Mundo, mas particularmente com a descoberta do Brasil, com esse ideal idílico de um lugar perfeito e tal. E utopia passou a virar sinônimo negativo na cabeça, principalmente na mão dos impérios, de alguma coisa assim, isso é utopia, isso aí não existe, como um não lugar.
né? Porque o nome quer dizer utopia, não lugar, um lugar que não existe, um lugar que não tem, né? Porém, quando você vai para a escola de Frankfurt, você começa a ver um outro jeito de encarar utopia como utopia aquilo que virá a ser. Ou como a gente fala, utopia como vir a ser, ou como sentido da esperança, ou para onde a gente se move. Nesse sentido, a gente poderia até usar o nome, né? Heterotopia. Heterotopia, um outro lugar, um outro topoi, né? Um outro lugar, um outro espaço, um outro jeito de ser. Bom, todo império quer arrasar com qualquer utopia e, mais estranho ainda, faz isso prometendo uma outra utopia. Se você pensar, o capitalismo, que é de invenção muito recente na humanidade, que é essa coisa de capitalizar e principalmente na sua forma do mercado financeiro, né, que passou a ser hegemônico a partir dos anos 80, né, principalmente a partir da queda do Muro de Berlim, mas que nasce e se articula e se coloca é, na economia, a gente está vivendo o império da economia, né, na mão de teóricos como Hayek, né, e Milton Friedman. Esses dois criam, inclusive, essa teoria do choque, né, e só aplicam, e se você olhar direitinho, o capitalismo financeiro, o capitalismo neoliberal ao extremo, com a ausência do Estado, a eliminação do Estado. Primeiro, ele tem raízes profundas no pensamento alemão fascista da década de 30 do século passado. Né? O Hayek ele articula o pensamento dele com esse pensamento que nasce, né, e se torna perigoso para a humanidade nos anos 30 do século passado. Se você vê a visita do Hayek ao Pinochet, acho que foi em 81, se não estou errado, em 81, quando o Hayek foi lá, ele fala, olha, a gente tem que admitir uma certa etapa de ditadura para poder ter a liberdade, que é uma maluquice, você pensar na frase, a frase é louca. Né? Eu tenho que admitir a ausência de liberdade, a repressão, a tortura, e no Chile foram milhares de pessoas assassinadas, para poder chegar na tal da liberdade, que é liberdade para eles, né? À custa de vidas humanas. E tem que estabelecer o caos. Né? Essa coisa, quando o atual governante do Brasil, ou o Paulo Guedes, quando eles propõem a destruição de tudo, é porque a única maneira desse império continuar agindo é nessa permanente destruição, e no caso deles, uma destruição radical. Então não pense você que tragédias para essa gente sejam ruins, não. Porque elas vêm propondo uma outra utopia, que é assim, não, é assim mesmo, tá ruim, se você der duro, se você deixar o mercado livre, se a coisa for caminhar, a gente vai chegar no paraíso. Ora, como assim a gente vai chegar na prosperidade para todos, na oportunidade para todos, e principalmente com essa visão que a gente chama de meritocracia, que eles propõem tão fortemente, né? Desculpa, eu vou chamar você aqui para tomar um café junto, tá bom? Não tem nenhum problema. Aliás, café do bom aqui, ó. E a gente vê esses caras propondo utopias que, sinceramente, jamais se realizaram. E pior, diante de tragédias reais, no mundo real, no mundo fora das planilhas deles, porque funciona. Todo esse negócio de Milton Friedman, Hayek, escola austríaca, essa loucura toda que a gente entrou, funciona nas planilhas. Funciona para o 1%, funciona para quem tem muita grana, funciona para quem tem um paralelepípedo no lugar do coração, né? E funciona às custas de uma profunda repressão. Você quer ver os lugares onde isso funcionou? Funcionou no Chile, né? E agora está lá, do jeito que está. Funcionou no Iraque, né? A invasão do Iraque na época do Bush, com Rumsfeld, essa coisa toda. Funcionou no Afeganistão, com a derrubada lá do Talibã. Né? Ou seja, funciona diante de ambiente. Funcionou com a Margaret Thatcher, quando, com muita repressão, ela acabou com a greve dos mineiros, aquela greve enorme dos anos 80. Ou seja, funciona em cima de regimes de exceção. Funciona em cima de pessoas de ferro, de coração de pedra. Mas normalmente é um funcionamento que não resiste a uma tragédia real no mundo real.
como é que nós estamos vivendo nesse momento. Aqui, quando eu estou gravando esse vídeo, eu não sei quando você vai assistir, nós estamos vivendo a pandemia de coronavírus no mundo. E nós estamos vivendo essa pandemia de coronavírus no mundo e chegando ela no Brasil, chegando forte. A gente tem aí opiniões muito divididas quanto a qual vai ser o resultado daqui a 3 ou 4 semanas, né? Mas epidemiologicamente falando, a gente estava indo numa trajetória enlouquecida para esperar aí coisa na faixa de 1 milhão de mortos, né? Talvez nós consigamos ter dezenas de milhares de mortos, e talvez a gente possa ter aí respostas inusitadas. Eu tenho falado, eu tenho advogado aqui muito claramente que no Brasil tem algumas coisas que as pessoas esquecem. Primeiro, a nossa longa tradição numa excelente epidemiologia, infectologia, pesquisadores fantásticos e tal. Segundo, que a gente tem, sim, paradoxalmente, uma enorme adesão do povo a campanhas de vacinação no passado, sarampo, varíola, poliomielite. A gente teve muito bom resultado com essas coisas, sempre, sempre, né? E a gente está tendo, nesse momento, uma atuação por prefeitos e governadores que pode vir, e como nós temos o tempo a nosso favor, né, nós temos aí a dimensão de que aquilo que está acontecendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, está um pouquinho adiante no tempo da gente, a gente tem um certo tempo para tentar minimizar os efeitos. Mas, de toda maneira, não interessa se vão ser 1 milhão de mortes ou milhares de mortes ou uma morte, é uma tragédia, porque naquela família em que acontecer aquela morte é uma tragédia. Morreu o chefe de família, morreu o filho querido, morreu o pai que dava, ou a mãe que dava a sedimentação da equipe toda, da vida da família, que gerava o congraçamento das pessoas, é uma tragédia. Se não é uma tragédia para o país, é uma tragédia para aquela família, para aquela comunidade. A gente está vendo, tem prefeito em estado grave, tem enfermeiro, tem médico, tem jovem, tem velho. Não sei lá para onde vai. Bom, as tragédias, quando elas vêm, quando acontecem, elas são uma oportunidade para a gente questionar profundamente o fato de que o pensamento imperial impede a gente de imaginar outro jeito. O que acontece agora? Quando tudo se mostra ameaçado, quando todos os planos que você tinha feito, eu fico imaginando a quantidade de gente que queria que fosse janeiro de 2020 de novo. Assim como tem gente que queria que tivesse sendo 2019 ou que outubro de 2018 jamais tivesse ocorrido, e tem gente que gostaria de viver em 2011, 2012, 2013, quando a gente parecia que era finalmente rico e que tudo ia dar muito certo. Olha, lamentável dizer, mas essa negação da realidade não vai te ajudar. Não é e não será mais. Nós vamos entrar num outro mundo. E aí você vai ver, e deve estar sentindo agora, como você está sem ferramentas, porque você não conseguiu imaginar, ou você não foi educado, você não foi ensinado a imaginar circunstâncias ou situações fora do mundo como ele lhe foi apresentado nos últimos 40, 50 anos. Ora, é provável que você consiga saber o que fazer se você não imaginou, não, e se a gente fizesse dessa forma, e se fosse assim, e se fosse assado? Pois bem, aqui na Casa da Videira, por exemplo, a gente saiu, né, daquela frase que o pessoal fala muito, né? Um outro mundo é possível, um outro mundo é necessário, e a gente usa um slogan aqui, um outro mundo acontece. E a gente tem insistido nos últimos 20 anos, de maneira cada vez mais acelerada, a mesmo contra tudo e contra todos, fazer a opção para viver de maneira diferente. Então, exemplos, né? Bom, como é que seria um mundo onde não houvesse emprego? Bom, em vez de eu ficar pensando como seria isso, bom, vamos juntar um bando de gente e viver sem emprego. Aqui todos nós não temos emprego. Nós temos trabalho, muito, mas muito trabalho. Porque trabalho nunca falta, emprego pode faltar, mas trabalho jamais. Outra, e se a gente passar isso, são assuntos de vídeos que eu vou falar aí na frente, tá bom? Trabalho versus emprego, renda versus riqueza. A gente parou de se preocupar em gerar renda e passou a gerar riqueza. E hoje nós estamos aí vivendo a partir dessa riqueza. Ou quando a gente começa a pensar, poxa, como poderia ser uma outra maneira de fazer a formação educacional, a formação acadêmica de crianças e de jovens? E a gente vai fazendo experimentos e muitas vezes
creia-me, né? Aqui nós temos uma vocação muito parecida com quem abre uma picada, né? Com quem abre um caminho no meio da mata. Algumas vezes a gente dá errado, dá em lugar nenhum, a gente erra, e nossa esperança nunca tem sido abrir uma grande estrada, ser o farol dos povos e mostrar o caminho. De jeito nenhum. A gente tem ousado entrar e abrir picadas na esperança de que, chegando em algum lugar, mostrando o que é possível ser feito, a gente possa, pelo menos, ter aberto um caminhozinho que alguém outro atrás vem, faz ele melhor, outro faz melhor, daqui a pouco tem uma estrada aberta e esse outro lugar, essa heterotopia, essa utopia, está ali disponível. E eu espero que qualquer um que se inspira nas coisas que a gente faz, que come do jeito que a gente come, que ousou abandonar perspectivas de segurança que estavam lhe propostas, tenha descoberto outras formas de se sentir seguro, tenha descoberto outras formas de viver comunitário. Bom, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ser uma ameaça para o sistema, principalmente quando começa a dar certo. Agora, mais ainda quando acontece uma tragédia. Aí, meu irmão, meu amigo, aí a coisa fica muito séria. Porque no correr de uma tragédia, você tem basicamente três atitudes. Eu vou passar a discorrer sobre elas. Primeiro, quando acontece, a gente vem com perguntas assim: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E essa é uma herança do racionalismo. O racionalismo, que é diferente do pensamento científico, o racionalismo ele acha que tudo tem uma razão. Quer ver onde é que você acha mais racionalismo? Gente religiosa. Gente religiosa fica perguntando por quê? Por quê? Foi Deus que fez isso? Foi Deus que fez aquilo? Foi Deus... Cara, se você vai, por exemplo, para a grande tradição judaico-cristã, né, o pensamento judaico, o pensamento cristão, ele é especialista em não ter resposta. É especialista em não saber o que fazer. É especialista em apresentar, como a gente viu aí agora no domingo, né? Eu estava vendo o vídeo do Papa, ele também fez uma homilia muito interessante. Ele fala, olha, é um Jesus perplexo diante da morte do amigo dele, Lázaro, ele chora. Ah, como é que é isso? É um Deus que não tem explicação para tudo, sabe o que é isso? Isso é um arco-reflexo, é uma falsa religiosidade que acha que tudo tem uma razão, que na verdade é herança do racionalismo do século XVIII, XIX, em que acha que tudo tem uma razão. Às vezes as coisas acontecem. Eu gosto muito da frase em inglês sobre isso, né? Shit happens. De vez em quando acontece, meu irmão. Você, mas tem uma razão. Cara, às vezes não tem uma razão. No sentido mais profundo e filosófico desse razão. Pode ter um motivo, pode ser um fator causal. Eu posso traçar tudo para trás e descobrir onde foi o ponto zero. Mas por que isso aconteceu? Nem sempre. Nem sempre. Eu não estou dizendo que não se busque razão. Por favor, tá? Se você vai começar a falar aqui daqui a pouco. Ah, não, mas você está contra o racionalismo. Não, não, eu estou contra a razão, não. Muita coisa tem razão. É importantíssimo saber a razão. Estou falando que tragédias, muitas vezes, você vai só escapar delas se você der o primeiro passo falando assim, ó, nem tudo tem uma razão. Nem tudo tem um culpado. Por exemplo, você vê o nível baixo desse irresponsável que vai dizer que a culpa é da China. Cara, não tem culpado numa tragédia. Tem vítima numa tragédia. Quando você tem um terremoto, tá, eu sei como eu posso saber o fator causal de um terremoto, eu posso explicar como é que é o movimento de placa tectônica, mas por que aconteceu o terremoto? Bom, porque aconteceu. De quem é a culpa do terremoto? De ninguém. De ninguém. Eu não vou ter um culpado para colocar. E isso são respostas que a gente busca nesse período de negação da realidade, de negação de que aconteceu a tragédia. Se você quer escapar da tragédia, a primeira coisa que você faz, meu amigo, minha amiga, é assim, para de negar e olha, aconteceu. E mesmo que no futuro você venha a saber por que aconteceu, de quem seja a culpa se ela houver, no momento da tragédia, para sair da tragédia, essas duas perguntas não resolvem nada. Assim como aquela outra pergunta, como assim? Como assim? O que vai ser? É tudo pergunta do desespero de quem não consegue entender que o relógio da história anda para frente. Não tem como voltar para trás. A gente gostaria muito que voltasse para trás, que a coisa
andasse diferente, mas não volta para trás, não volta para trás, é só para frente. Aliás, eu gosto muito da frase que eu repito aqui em casa todo dia, para frente, para trás, nem para pegar impulso, vai para frente, meu irmão. Não tem um como assim. O como assim é aquela perplexidade de quem perdeu aquilo que foi lhe dito e ele acreditou que sempre foi assim, sempre será e nunca será diferente. Bom, aí acontece diferente, fala, como assim? Bom, essas são perguntas para o passado. Para a gente poder imaginar o futuro, para poder sair da tragédia, a primeira coisa que eu queria te dizer é que você precisa aprender ou reaprender rapidamente, se você não treinou isso, enquanto todo mundo dizia para você, não imagine, não perca tempo, não... Pô, eu fico olhando a gente aqui, cara. A gente aqui, plantando plantas alimentícias não convencionais, cozinhando em casa, educando filho em casa, fazendo... Olha, eu não sou a favor de homeschooling não, tá? Eu sou a favor de schooling nenhum. Sou a favor de aprendizagem, cultura, crescimento, ciência, que é uma outra história, tá? Sobre isso também a gente vai falar para frente. A gente aqui trabalhando com as pessoas de maneira solidária, a gente buscando metas para passar a ser um polo de difusão e de compartilhamento da pouca riqueza que a gente produz e que nos dá muita abundância. Trabalhando numa economia de abundância. Todo mundo dizia que é isso, é bobagem, é legal, bonitinho, não sei o quê. Graças a Deus, para a gente alavancar isso, a gente não precisou de banco, nem de governo, nem de empresa. A gente precisou de amigos que falaram assim, cara, eu não posso ir agora, mas vai aí, vai indo aí, me ajuda a pensar, me ajuda a imaginar, me ajuda a ver como é que é. E a gente foi. Bom, e você pode estar, mas eu não aprendi a imaginar. Bom, calma, calma aí. Para você escapar de uma tragédia, lembra de quando você era criança e começa a imaginar como poderia ser. Bom, se você perdeu tempo achando e se adequando ao mundo que ia ser do jeito que é e que nunca ia mudar, eu lamento informar você. A partir de agosto, setembro, outubro, você vai encontrar um mundo que nunca mais vai voltar a ser o que era. Na Itália já lançaram uma revista nova chamada Zero, porque elas estão considerando já um marco zero. O lamento daquele monte de mortes, da paralisação da economia, as economias que já vinham capengando por aí, é zero, meu irmão. As viagens internacionais vão mudar, os relacionamentos internacionais vão mudar. Quem apostou que o futuro do Brasil estava em commodities, bom, agora vai morrer embaraçado com as suas commodities. Quem achou que juntar terra a terra indefinidamente e jamais fazer uma reforma agrária, jamais fazer uma reforma urbana, jamais fazer uma reforma tributária que fosse inclusiva, bom, lamento informar, acabou. Acabou aquele mundo. A gente vinha avisando, ó, acabar, vai acabar. Bom, se você não imaginou isso, ainda dá tempo, no meio da crise, de começar a lembrar de quando você era criança e você imaginava um outro mundo. Só que esse outro mundo, e aí eu quero dizer bem para você, bem claramente, você está falando com um sujeito que não tem ideal, que não tem sonho e que é absolutamente pessimista. E acredite, eu não tenho ideal porque eu tenho um problema sério com o seu Platão. Platão é muito interessante, um filósofo fantástico, um monte de coisa interessante, mas ele que vem com essa ideia de que o que existe está no reino das ideias. E realmente ideias funcionam, tá bom? Olha para as cidades ao nosso redor, olha para as realizações que nós fizemos, todas elas existem de fato, estão aí, são realidades e saíram de ideias. Só que para você realizar uma ideia, para de achar que basta ter ideia. Não, você tem que ter ideia, aí você tem que ter condições financeiras e muito poder econômico para poder realizar uma ideia. Você precisa de condições de poder mesmo, de política, de potência muito forte para realizar uma ideia. E você precisa de condições muito favoráveis que permitam você realizar a ideia. Você timing, pessoas. Por exemplo, a ideia de botar o homem na Lua sempre perseguiu a humanidade. Bom, precisou ter um país com muito poder financeiro, que tinha ganhado uma guerra, os Estados Unidos. Precisou que houvesse muita potência, muito poder
né? Bomba atômica, poder político, drenagem de recursos econômicos a partir da implantação de uma série de ditaduras satélites, porque não esqueça você que a conquista da Lua acontece exatamente quando você tem um espalhamento de opressão pela América Latina, pela Ásia, por esse troço todo. E no meio disso, você tem um fator especial fantástico, Werner von Braun. Werner von Braun é nada mais nada menos que o cientista predileto de Hitler. Bom, acabou a guerra. Você acha que ele foi para Nuremberg, ele que inventou as V2, que fez o bombardeio da Inglaterra, que mandou as V1 e as V2 para tornar a vida dos ingleses um inferno? Você acha que ele foi para Nuremberg? Não. Saiu sorrindo do fim da guerra, foi contratado, virou diretor da NASA e foi diretor da NASA até morrer. Bom, se você tiver grana, se você tiver poder e se você tiver o seu cientista nazista de predileção que não vai receber nenhuma punição e toda a sua equipe que foi junto, você bota o homem na lua, companheiro. Então, não me vem falar de ideal. Bom, mas o que você bota no lugar do ideal? Eu boto a imaginação. No lugar do ideal, eu boto a imaginação acompanhada de algo muito fundamental, porque a imaginação entra no lugar de uma outra coisa. Eu boto o possível. Desculpa, eu falei imaginação, eu boto o possível. Eu faço aquilo que a gente fala aqui, e eu estou te dando a dica, mesmo, a dica de ouro. Como você escapa da tragédia? Faça uma opção preferencial pelo possível. O que eu tenho na mão? O que eu consigo fazer melhor, com excelência, com aquilo que eu tenho na minha mão? Pá, primeiro passo. Segundo, eu não tenho sonho, eu falei. Porque a condição. E quando eu falo que eu não tenho sonho, não é no sentido onírico, eu tenho muitos sonhos. Aliás, os sonhos são uma ferramenta fantástica. Daqui a alguns dias eu vou indicar um livro só sobre sonhos. Um livro do Siddhartha, fantástico. Sonhos são fantásticos, sonhos são premonitórios, sonhos são onde você aprende, sonhos são resoluções de problemas, sonhos são fantásticos. Não é esse sonho onírico que eu estou falando, é viver a vida do sonhador, aquele que fica sonhando com desejo. O sonhador não vai chegar a lugar nenhum. No lugar do sonho, o que você precisa colocar é imaginação. Não estou me referindo ao sonho onírico, ao sonhar acordado, ao ficar elocubrando e fazendo essa conversa entre seu inconsciente e seu consciente. Não é a isso que eu me refiro. É o sonhador, é aquele cara inerte que não faz nada e fica sonhando como o mundo deveria ser, mas não faz nada. Então, primeira coisa, opção preferencial pelo possível no lugar do ideal. Segunda coisa, para de sonhar. Para de sonhar que o mundo vai voltar a ser o que era, porque ele não vai. Para de sonhar que o mundo deveria ser assim, porque ele não vai. Imagine. Imagine. Eu já vou dar as dicas de como faz isso. Terceira coisa, eu falei que eu sou pessimista. Lógico que eu vou ser pessimista. Como é que eu vou achar bom isso que está aí? Otimista é aquele cara que fala, não, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Não vai, já não deu. Agora, eu sou um cara cheio de esperança, porque quem tem esperança espera por alguma coisa que está ali na frente, meu irmão. Então, o que eu vou esperar? Eu vou esperar aquilo que eu coloco no meu horizonte e que está baseado em pessoas, no meu caso particular, em uma pessoa, e não é num líder, não é num guru, não é num ditador, não é num presidente forte, num governo mundial, não. É depositar a minha confiança em algo pelo que eu posso esperar. Eu sempre dou esse exemplo. Se eu falo para alguém, por exemplo, ó, me espera aí que eu vou chegar, pode me esperar que eu vou chegar. Tenha esperança, é diferente de torcer para que eu chegue. Eu, quando era mais jovem, eu era terrível. Eu chegava atrasado, prometia, não cumpria. Eu era terrível, terrível, terrível. Eu tive que passar uma profunda transformação na minha vida. Eu passei a não mais frustrar a esperança dos outros, mas ao contrário, eu sou uma pessoa que você pode depositar confiança. Se eu falei que eu vou, eu vou. Se eu falei que estarei, estarei. Porque isso é que é a chave. Primeiro, você deixa de ter ideal e passa a trabalhar com o possível. Segundo, para de ser um sonhador e passa a usar a sua imaginação. E você vê que imaginação tem muito mais a ver com sonho onírico do que com esse mundo sonhado que nunca se realiza. E terceiro, meu amigo, para de ser um otimista inveterado e assuma uma visão esperançosa, passe a esperar. Para esperar, você tem que construir uma utopia. E as utopias estão construídas. Isso é a utopia capitalista, de que o mercado se autorregula, que as coisas vão dar certo, que no fim das contas todo mundo vai estar assistido, os mais ricos vão estar mais ricos, os mais pobres vão estar remediados. Cara, se você quiser acreditar nessa utopia, vai. Eu acho que ela já deu errado. Você tem a utopia comunista,
na qual todos serão transformados por meio de um caminho revolucionário, né, ou por um caminho de síntese entre tese e antítese, né, e a gente tem um livro muito bom também, chamado Marx, Crítico de Marx, muito interessante sobre isso, né, também vou vir indicar aqui um dia desse, em que você vai lutando classe, né, termina e agora, esquecendo que tem camponeses, esquecendo que tem lupa em proletariado, esquecendo que tem populações originais, esquecendo que tem civilizações que não querem fazer parte do Ocidente industrial. Bom, essa é uma outra utopia. Existem outras utopias, eu não vou dizer qual é a minha, mas eu vou dizer para você que sim, eu tenho uma utopia. Bom, o que eu diria assim? Botei aqui 4 dicas para você para terminar. Primeiro, busque, se você quer saber como é que você imagina, busque nos outros fins de mundo que houveram os caminhos que sobreviveram a esses fins de mundo. O que eu estou dizendo? Vê lá o fim do Império Romano. Quem sobreviveu? Como sobreviveu? Vê lá o fim do Império Babilônico. Quem sobreviveu? Como sobreviveu? Vê lá o fim da Idade Média. Quem sobreviveu àquilo? Como sobreviveu? Né? Ou seja, nós estamos vivendo um fim, meu amigo. Então, para começar a imaginar outra coisa, falar assim, bom, tem gente que sobreviveu, porque vai lá ver a história dos indígenas brasileiros do século XVI e veja quais foram as estratégias. Se você quiser saber, vai conversar com o Ailton Krenak. Vai ler o Ailton Krenak, você vai descobrir, o Schopenhauer também. Você vai ver lá como é que você consegue passar por um fim do mundo. Como é que você supera um fim do mundo e vai adiante. Vamos lá que meu tempo já acabou aqui com você. Segundo passo, tá? Passe pelas fases de negação, de aceitação e passe para uma fase de proposição. Eu vou indicar um livro para você aqui e você vai ver que só quem escapou dos campos de concentração, uma tremenda tragédia para o povo judeu, para o povo cigano, para os homossexuais, para os comunistas, para as pessoas que foram colocadas nos campos de concentração, Viktor Frankl descobriu que só conseguiu passar a fase dos campos de concentração e não ser vencido por aqueles arames e aquilo tudo, aqueles que tinham uma proposição, aqueles que tinham um sentido para frente, aqueles que encontraram naquilo tudo um sentido pelo que sair dali. Encontrar um filho, encontrar o pai, encontrar a mãe, realizar um negócio, até mesmo se vingar, perdoar. Alguém que encontrou um sentido naquilo foi quem sobreviveu. O resto se jogou na cerca de arame, se entregou e morreu. Não estou dizendo dos da Câmara de Gás, não. Aqueles foram levados covardemente. Mas aqueles que sobreviveram e aqueles que desistiram no meio do caminho. Eu vou recomendar um livro daqui a pouco sobre isso. Escolhida a sua utopia, analisado os cenários possíveis, né? Agora nós temos aí uma utopia que pode vir o caos, o Bolsonaro está jogando nisso, joga o caos e aí depois vem o ultraliberalismo, repressão, estado de sítio e toda essa loucura de ódio, ou a gente vai descobrir que a gente não precisa ir tanto no supermercado, que a gente vai descobrir que pode ter relações dentro de casa sem ficar com raiva da mulher, do marido, do filho, do não sei o quê, que a gente pode sossegar o facho, que não precisa daquele relógio de R$ 1.500, que não precisa daquela calça de R$ 800, que não precisa fazer aquela viagem, que não precisa tanta reunião presencial assim, que a gente pode resolver as coisas por comunicação eletrônica, por carta, pelo que seja. Bom, comece a imaginar um outro jeito. Escolhida a sua utopia, passe a ter fé. E aí eu vou falar, você fala, fé? Como assim? Fé, companheiro. Fé não é crença. Você, quando eu falo fé, você fala crença. Ah, eu acredito. Não acredito em nada. Fé soletra-se da seguinte maneira. R-I-S-C-O. Risco. Escolhi isso. Passe a viver arriscando a sua vida de acordo com aquilo que você diz que crê. Essa é a diferença de quem vai para frente, companheiro. Enquanto fé for a crença que você tem, cara, sinceramente, você pode acreditar em Deus, não acreditar em Deus, acreditar no Buda, no, sei lá no que você acredita, cara, isso não tem nenhuma importância. Agora, fé não é torcida, fé não é vontade. Ó, a torcida tinha um bando de gente pro Brasil não perder de 7-1. Torcida não tem nada a ver com fé. Força não tem nada a ver com fé. Fé é risco. É a vontade que você tem de jogar suas fichas e arriscar em cima daquilo que você acredita, daquilo que você está vendo assim, cara, é essa a utopia. E eu te dou um conselho, para você não acreditar em maluquice por aí,
Tente construir uma utopia coletiva. Porque uma utopia sua, individual, a chance de estar errado, meu irmão, é de 1000%. Essa é outra dica que eu te dou. Construa essa utopia de forma coletiva. Depois você vê se isso vai dar numa comunidade, como a gente falou no último vídeo. E saiba não dialogar. Olha o que eu estou falando. Não dialogue, não tolere a intolerância, não dialoga com o negativismo, não dialoga com quem diz isso não vai dar certo, nós temos que voltar a ser o que era. Não dialoga com isso, esquece essa gente e vai para frente, meu irmão. Vai para frente, pega as tuas coisas e ó, parte na direção. Até porque, se a sua utopia for um equívoco, a chance maior de você aplicar e correr o risco, eu já vou dizer como você faz isso, é enorme. Bom, então corra o risco de seguir em frente, não pare para conversar com o nego negativo, com o nego que fica, ah não, vamos voltar, isso é bobagem, a gente daqui a pouco já volta a ser o que era. Não perca tempo com isso. E como que se corre o risco? Vivendo em lealdade com a utopia que você diz que crê. Seja leal, seja o coerente, abandone, tira da sua vida essa hipocrisia de não conseguir pagar o preço. Bom, você acredita nisso? Você acredita num mundo mais solidário? Meu amigo, então seja solidário e veja o que acontece. Você acredita num mundo de compartilhamento? Compartilha. Você acha que a gente deveria ter uma limitação de ganhos? Então limite os seus ganhos. Corra o risco de viver de acordo com aquilo que você imagina que vai ser o futuro. Sabe por quê? Ao fazer isso, você está antecipando o futuro e é como se duas coisas fossem um encontro da outra. Então, essas são minhas dicas de hoje. O vídeo ficou um pouquinho maior do que eu queria, mas eu espero que seja bom e útil para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Na quinta-feira tem mais. Tchau, pessoal!